Olá, bom dia, boa terça-feira. A partir de agora você confere as principais informações da nossa cidade no Notícias de Jacareí. Começamos trazendo os números da pandemia aqui no município. Até o momento temos 4.236 casos de Covid-19. Ainda aguardam o resultado do exame 2.411 casos suspeitos. Já são 3.848 pessoas recuperadas, como você vê aí na tela. E o número de óbitos, felizmente, ainda permanece o mesmo, mas ainda assim nossos sentimentos a 167 famílias que perderam pessoas vítimas dessa doença. Em relação ao tratamento hospitalar, dos casos confirmados, são 10 pessoas internadas, sendo 6 em UTI. E dos casos suspeitos, são 17 internações, sendo 9 em UTI. E em tratamento domiciliar, ou seja, se cuidando em casa, são 211 pessoas. Lembrando que todas as atualizações a gente traz aqui na TV Câmara Jacareí, sempre na edição do NJ, que começa às 11h30 da manhã, e você pode acompanhar tudo no portal de informações da Prefeitura aqui da nossa cidade. O Detran São Paulo realiza entre os dias 16 e 20 deste mês um leilão online de veículos apreendidos por questões administrativas, como, por exemplo, falta de licenciamento, CNH vencida, apreensão por alcoolemia. A primeira etapa deve tirar mais de 750 veículos do pátio da região. Para as inscrições e mais informações, acesse o www.detran.sp.gov.br. A campanha do Novembro Azul sobre a prevenção contra o câncer de próstata terá algumas atividades mesmo com as restrições por causa da pandemia do coronavírus. Devido à pandemia do coronavírus, a Prefeitura de Jacareí vai oferecer, em razão do Novembro Azul, algumas ações de prevenção ao câncer de próstata, que não irão gerar qualquer tipo de aglomeração. Essa assessora da Secretaria de Saúde explica que os procedimentos serão realizados durante todo o mês de novembro, nas unidades básicas de saúde, com o objetivo de transmitir de maneira didática aos pacientes a importância da prevenção à doença. Com relação ao Novembro Azul, as nossas ações nas unidades básicas de saúde são ações focadas na prevenção aos agravos que podem acometer ao homem. Quais seriam esses agravos? Seriam as neoplasias, o câncer de próstata, no caso, o câncer de pulmão também é bastante comum na população masculina. A questão da prevenção com relação à hipertensão e ao diabetes, né, que são as doenças metabólicas importantes aí. Pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia em 22 estados do Brasil e 499 participantes mostra que 55% dos homens acima dos 40 anos deixaram de se consultar ou pararam algum tratamento médico por causa da pandemia. 23% deles disseram encontrar dificuldade em acesso em procurar a consulta ou tratamento em função da Covid-19. E para 92%, a campanha do Novembro Azul é importante. Com relação à pandemia, os cuidados a serem realizados, eles são cuidados com orientações sobre a lavagem frequente das mãos, o uso de máscara, isso dentro da unidade é bastante divulgado, a verificação da temperatura. Então, se essa pessoa que está com uma temperatura elevada, ela vai ser direcionada para o atendimento de urgência. Então, a gente tem todos os cuidados para que o indivíduo não adquira o Covid dentro das unidades de saúde. Então, os homens eles não devem, né, não podem se afastar das unidades de saúde. Né? O que nós vemos como realidade, não só em Jacareí, mas na maioria das unidades no Brasil? A mulher ela acaba frequentando muito mais os postos de saúde. Então, a população masculina que trabalha, que estuda, muitas vezes não pode estar se cuidando, né, como deveria. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, mais de 65 mil casos de câncer de próstata no Brasil são estimados para os próximos 3 anos, com mais de 15 mil mortes. Isso corresponde
há quase 63 casos novos a cada 100 mil homens. Nós temos também outros agravos, né? A questão das violências, a questão do suicídio, né? Então, a população masculina também tem que ser abordada no sentido de prevenir essas questões, né? Suicídio, quando afeta a saúde mental, nessa época de Covid, né? Os casos são bastante agravados, então a gente também atua nesse sentido. As câmaras municipais da região registraram queda no número de mulheres eleitas para a legislatura de 2021. Em Jacareí, que atualmente conta com 4 mulheres aqui no Legislativo, o número foi reduzido em 25%. Com apenas uma reeleição para o próximo ano, passam a integrar o quadro de vereadoras 2 novos nomes, totalizando 3 mulheres aqui na Casa Legislativa de Jacareí. A partir de novembro do ano que vem, os rótulos de cosméticos deverão trazer todas as substâncias presentes escritas em português. A resolução foi aprovada pela Anvisa e deve ajudar principalmente quem sofre com alergias. Você já leu o que está escrito nesse rótulo aqui do shampoo? E nesse aqui, do condicionador? Imagino que esse aqui do perfume também não. E é mesmo muito difícil a gente prestar atenção nos rótulos dos produtos cosméticos. E para quem tem esse hábito, também não é uma tarefa nada fácil. As letras, na maioria das vezes, são muito pequenas e os dizeres não vêm em português. É isso mesmo. Hoje, as substâncias de um produto cosmético estão descritas em um sistema de codificação chamado INCI, Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos. Mas isso vai mudar. Uma resolução da Anvisa estabelece que a composição química de itens de higiene pessoal e perfumes esteja em língua portuguesa na rotulagem desses produtos. A medida é obrigatória. Não tendo nenhum ingrediente descrito na DCB, que é a denominação comum brasileira, as empresas poderão fazer a tradução direta do INCI para a língua portuguesa. Assim, eles podem conhecer os produtos, saber os seus componentes e evitar o contato, para evitar a formação de bolhas, eritema e essa queimação. As empresas vão ter 1 ano para se adaptar às novas regras que começam a valer em novembro de 2021. Os produtos fabricados antes dessa data poderão ser vendidos até o prazo de validade. O Serasa está realizando mais um feirão Limpa Nome, que poderá beneficiar até 64 milhões de consumidores em todo o Brasil. Será possível renegociar as dívidas sem sair de casa, isso até o dia 30 de novembro, através dos canais digitais do Serasa, que são o site do Serasa Limpa Nome, WhatsApp e também aplicativo. Os descontos para pagamento das dívidas serão os mais agressivos já oferecidos, de até 99%, com mais de 50 empresas parceiras dos mais diversos segmentos. Reforçando então, para quitar as dívidas é preciso procurar o Serasa até o dia 30 deste mês. Os espaços esportivos públicos, como quadras e campos de futebol, estão, em teoria, fechados desde o início da pandemia. Mas, na prática, a realidade é outra, pois continuam sendo frequentados. A prática de exercícios físicos também foi impactada pela pandemia. O esporte individual tomou o espaço do coletivo. Isso porque aglomerações e contato físico são fatores condutores do novo coronavírus. Pode sim trazer risco pelo fato de ter o contato físico, pelo fato principalmente o vôlei, por exemplo, que tem um contato físico da mão com a bola e a bola passa por todas as mãos. Então, pode ser sim um fator determinante para que aumente a proliferação ou o contágio do vírus. Para diminuir os riscos, em teoria, os espaços públicos, como quadras poliesportivas e campos de futebol, foram e deveriam permanecer fechados. A flexibilização não existe nesse momento, né? Os espaços públicos estão interditados, não temos ainda a previsão, estamos ainda na pandemia. Então, as pessoas têm que tomar esse cuidado de
com ele e com o outro, né? Na prática, isso não acontece. Recebemos o registro de uma moradora do bairro Vila Branca, local com mais confirmações de casos de Covid-19, que mostra a quadra do bairro cheia. Já na região norte, no bairro Parque Brasil, o cenário não muda muito. De acordo com a prefeitura, todos os espaços foram interditados no começo da pandemia, mas muitos foram invadidos nos últimos meses. Temos alguns espaços públicos que eles não tem como fechar totalmente, mas muitos deles foram fechados, as pessoas arrombaram, quebraram o cadeado, invadiram pela tela. O Lucas voltou a frequentar o campo de futebol do Parque Brasil, que por hora está com os portões abertos, pois além de estar sem cadeado, a grade está comprometida. Ele conta que foi difícil ficar sem jogar bola por mais de 6 meses, mas agora tenta tomar todos os cuidados para voltar a praticar o esporte. A gente vai mentir, seguro a gente não fica, né? Só que normalmente quando a gente costuma, chega aqui, um cumprimenta o outro, a gente procura cumprimentar com a mão fechada, não ficar pegando a mão muito, né? Ó, 100% a gente não tem muita, né, segurança também. Não é que não tem medo a gente tem, mas só que é difícil ficar sem praticar esporte também, né? A orientação do poder público, em casos de aglomeração, é que a população entre em contato com a Guarda Municipal pelo telefone 153 e que sejam priorizados esportes individuais. Tentar fazer atividade física individual, né, num local aberto, de máscara, usando álcool gel. Esses são os cuidados que são necessários, né, e tentar não aglomerar. O educador físico dá dicas de como continuar praticando exercício físico sem comprometer a saúde individual e coletiva quando o assunto é coronavírus. Existem inúmeras possibilidades de fazer exercício em casa, usando a cadeira, usando um cabo de vassoura, usando o próprio sofá. Existe a importância da orientação de um profissional de educação física. Isso é essencial. Porém, você pode buscar isso de forma remota. Tem muitos professores que trabalham com aplicativos, com assessoria online e eles conseguem te orientar de uma forma eficiente. Importante o exercício físico para a gente manter a saúde, mas é importante lembrar que a pandemia, infelizmente, ainda não acabou, então é preciso tomar todos os cuidados. O NJ fica por aqui, mais informações sobre o Poder Legislativo você confere em nosso site e as atualizações sobre o novo coronavírus você acompanha no portal de informações da Prefeitura. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, tem sessão ordinária e nós nos vemos na quinta-feira. Tchau!